Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano de Física, professor Kleber aqui. A gente vai falar de corrente elétrica, né, intensidade de corrente elétrica, vamos falar sobre alguns conceitos, e também de DDP, diferença de potencial ou tensão, e de resistência elétrica também. Vamos ver exemplos de cálculos e já vou dar exercício também, tá? Então vamos lá. Definição de corrente elétrica: deslocamento dos portadores de carga em um condutor. Nos sólidos são os elétrons e nos fluidos são os líquidos. Fluidos são gases e líquidos, né? Então, assim, pessoal, qualquer partícula que tiver carga elétrica, elétrons ou íons, né? Íons são aqueles átomos que perdem ou ganham elétrons. Eles se deslocam pelo condutor, tá? E se deslocam de forma desorganizada. Pode ver aqui, ó, que são dois elétrons bagunçados dentro de um condutor. Essas linhas amarelas representam o condutor. E o deslocamento é para qualquer lado, tá? Então, primeira coisa que acontece com os elétrons livres, a corrente elétrica ela tem muito mais a ver com elétrons livres. Antes de qualquer coisa, eles ficam assim bem bagunçados no condutor qualquer, principalmente condutor metálico, né? A quantidade de carga que atravessa determinada seção normal ou seção transversal, olha essa chapinha aqui, ó. Isso aqui representa a seção transversal de um condutor. Condutor desse cilindro aqui, ó. Se vocês olharem bem, agora as partículas carregadas estão todas no mesmo sentido, na mesma direção, atravessando a secção. A secção é um corte imaginário, só para a gente poder contar quantos elétrons estão passando ali por tempo, ok? E a corrente elétrica é essa carga, o total de carga desses elétrons. Cada elétron, né, tem a sua carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, só para a gente não esquecer. Essa carga medida em ampere, né, essa corrente medida em ampere é igual a carga coulomb, é a unidade dela, dividido pelo intervalo de tempo em segundo. Então, coulomb dividido por segundo é ampere. Tá aqui o tal do ampere, né? Pra gente conhecer ele aqui. Tá velho aqui. Então, olha só. A corrente elétrica, quando acontece, ela tem o sentido real, que é para onde os elétrons apontam o nariz, é para onde eles estão indo, e sentido convencional, que é usado para cálculos, que é o contrário da própria corrente real. Tá? Então, a primeira fórmula da corrente, carga dividido por tempo. Corrente medida em ampere, com acento virado assim mesmo, tá? Então a gente tem aqui primeiro os elétrons todos bagunçados, elétrons livres, cada um vai para o lado que quer. E aqui a gente já tem os elétrons indo para uma mesma direção. Esse ΔV vocês podem colocar também como U, tá? É a tensão, é a diferença de potencial, tá? Então ponto A aqui, ponto B aqui, porque os elétrons estão vindo daqui para cá. Corrente elétrica da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Vamos lembrar? Corrente elétrica na direção dos elétrons, real. Na direção contrária, convencional. Então, real aqui da direita para a esquerda e convencional, que é o que a gente leva em conta da esquerda para a direita, tá? Essa corrente elétrica acontece porque foi aplicada uma diferença de potencial, que é uma capacidade física de colocar os elétrons em ordem e fazer com que eles se movimentem, tá? Jogando mais elétrons no condutor. A gente sabe que o condutor, né, principalmente metal, a grafite é o condutor, a madeira molhada, mas madeira seca não é condutor, a borracha não é condutor e assim vai. Se a corrente tem intensidade igual a 1 ampere, isso significa que passam por um ponto do condutor 6,25. Esse ponto condutor aqui é aquela secção transversal que eu mostrei aqui nesse slide, ó. Essa seção normal ou secção transversal, um corte no fio. Então, por esse ponto do condutor, 6,25, 10 a 18 elétrons. Então, para 1 ampere, passa essa pilha de elétron aqui, ó. É energia que não acaba mais, né? Porque o elétron tem bastante energia. Aí a gente tem múltiplos e submúltiplos. Os submúltiplos do ampere, o miliampere, né? Um mA, ok? 10 a menos 3 ampere. Ou um microampere. O micro ficou aqui em cima, né? Isso aqui é a letra Mi do alfabeto grego.
O microampere, que é 10 a menos 6. Pode ter um nanoampere, 10 a menos 9. E assim vai. Um quiloampere, que é 10 na... Então, eu posso ter múltiplos e submúltiplos. A resistência elétrica, a figura representa a movimentação de elétrons através de um fio metálico. Então, os elétrons estão aqui se movimentando, eles estão se chocando com as outras partículas do corpo, né, do condutor, se chocando entre eles mesmos. Tá? Isso causa aquecimento. Os elétrons colidem com os átomos do material, encontrando uma oposição à sua movimentação, como eu falei aqui em cima. Tá? Tem oposição para o movimento do elétron. A grandeza que mede a dificuldade na movimentação dos portadores de carga elétrica. Quem são os portadores de carga elétrica? O elétron e os ânions, né? Os íons, na verdade, né? Cátions e ânions. A grandeza que mede a dificuldade é chamada resistência elétrica. Tá? Então, todo material é um resistor. Então, a gente não pode dizer lá que no chuveiro tem uma resistência lá para a gente trocar porque queimou. Não, lá tem um resistor para a gente trocar porque queimou. Aquele resistor causa uma certa resistência e essa resistência, por efeito Joule, causa calor. Tá? A resistência é dada pela diferença de potencial dividido pela corrente. Tá? Ou I igual a R, aliás, ou ΔV ou U igual a R vezes I. Tá? A unidade de resistência é volt dividido por ampere. Volt dividido por ampere é ohm, que é dado pela letra ômega do alfabeto grego. Então eu posso ter uma resistência aí de 20 ohms, 300 ohms, 15 ohms, ok? Quanto mais difícil for para a corrente elétrica se estabelecer, para o elétron passar, para aquele agente físico, né, que porta a carga passar, maior vai ser a resistência. Também tem a ver com a resistência, também tem a ver com a espessura do condutor e também com o comprimento do condutor. Então, quanto mais comprido for o condutor, mais difícil para o elétron passar. O corredor é maior, concorda? Vai demorar mais para o elétron passar e ele perde energia no caminho por efeito Joule, não esquece. Então a lâmpada brilha menos quando o condutor é menor, ok? Como é que a gente compensa isso? Como é que essa lâmpada de baixo brilharia na mesma, intensidade da lâmpada de cima? Teríamos um condutor mais espesso, uma área maior do condutor. Tá? Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto mais fino for o condutor, maior a resistência também. Ok? Aqui nós temos uma pilha que tem uma DDP, lembrando que se ΔV é U também, tá? ΔV igual a U, que é a tensão ou diferença de potencial. Então, uma certa DDP na pilha gera uma corrente elétrica, ok? Sai aqui do polo positivo em direção ao polo negativo. Opa, deixa eu voltar. Sai do polo positivo em direção ao negativo. O que eu coloquei aqui? Que a corrente 2 é maior que a corrente 1, tá? Só isso que eu coloquei. Para a mesma DDP, ok? O fio mais curto se opõe menos à movimentação dos portadores de carga, tá? Então a corrente 2 é menor que a corrente 1. Olha só, se esse circuitozinho elétrico aqui é menor do que este aqui, do I2, então I2 tem uma corrente bem menor do que I1. Então menor o fio, maior a corrente. Então R igual U por I ou ΔV por I. Resistência do fio mais longo é maior que a resistência do fio mais curto. Bem óbvio, né? Demora mais para passar, vai liberando mais calor, porque é mais difícil para passar. A primeira lei de Ohm diz: a corrente que atravessa um dispositivo é sempre diretamente proporcional à DDP aplicada ao dispositivo. Um dispositivo obedece à lei de Ohm se a resistência do dispositivo não depende da DDP aplicada, tá? Então temos aqui um gráfico de tensão por corrente elétrica. Tensão por corrente elétrica. U por I, ou V por I. Essa linha verde representa a tangente de θ, né? A tangente aqui do triângulo. Essa linha verde representa a resistência, tá? A corrente atravessa é sempre diretamente proporcional à DDP aplicada. Então, quanto maior o DDP, maior vai ser a corrente, ok? Diretamente proporcional. Aqui um resistor,
resistência lá de chuveiro, né, que a gente chama, mas é um resistor. Resistorzinhos de aparelhos eletrônicos, tá? Símbolos para resistor, um resistor de resistência R pode ser assim, esse zigue-zague, ou uma caixinha assim, tá? Continuando, circuitos elétricos. Os circuitos elétricos podem ser muito simples, como o de uma lanterna, tá? Olha só, circuito real, circuito da lanterna aqui, ele é muito simples, né? Pilha, polo positivo, polo negativo, a corrente real é daqui para cá. Então a gente tem elétrons atraídos pelo polo positivo entram na pilha e elétrons também são negativos, claro, então vão ser atraídos pelo polo positivo. Elétrons do circuito são atraídos pelo polo positivo e são expelidos, repelidos pelo polo negativo. Negativo com negativo se afasta. Positivo com negativo se atrai, né? Sinais iguais se repelem. Então, atraído pelo polo positivo o elétron é e repelido pelo negativo. Isso que faz com que a corrente elétrica aconteça. Então, aqui eu tenho a DDP na pilha, a diferença de potencial, que faz os elétrons entrarem em movimento, fazendo com que a lampadinha lá da lanterna funcione, tá? Só vou ler de novo aqui. Até muito complexo, como é o caso de uma placa-mãe de um microcomputador. Não vou nem explicar a placa-mãe do microcomputador. Me dá para entender com a parte da lanterna muito bem. Aqui é o desenho por símbolos, ok? Corrente elétrica está aqui, o I. Aqui está a DDP. Polo negativo é o traço menor, positivo é o maior. E aqui a lâmpada, que é o resistor em evidência. Ah, mas professor, qualquer lugar que passa corrente não se vira resistor, vira. Mas aonde que eu tenho resistência maior? Na lâmpada. Tanto que ela aquece tanto que gera brilho. Tá? Então aqui a resistência maior. Ok? Aqui a diferença de potencial, né? A e B igual a IR. Então U igual a I vezes R. Ou U igual a R vezes I. Essa é a fórmula. Tá? Ó, exercício resolvido aqui. Ó. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então, corrente elétrica de intensidade 5 amperes igual a 5 amperes. Determine o valor da carga, Q para carga, através de uma secção transversal em 1 minuto. Tempo 1 minuto, a gente sabe que ampere é coulomb por segundo, a carga vai estar em coulomb, então o tempo tem que ser em segundos. Então 1 minuto vezes 60, né? 60 segundos. Então I igual a Q sobre ΔT. Então a gente tem a variação da fórmula, 5 vezes 60, né? 5 amperes vezes 60 segundos, 300 coulomb. Então a carga para 5 amperes em 1 minuto é de 300 coulomb. Aqui da Universidade Estadual de Londrina. Pela secção reta de um condutor, secção reta é aquele corte que eu mostrei no desenho. De eletricidade passam 12 coulombs. Então 12 coulombs de carga. Então ó, I igual a ΔQ sobre ΔT. Está aqui. ΔQ é 12. 12 coulombs a cada minuto. Se é a cada minuto, eu já sei que é 1 minuto. 1 minuto, 60 segundos. Então no lugar de ΔT, eu já boto 60. 12 dividido por 60, 0,2 amperes, que é o que pede a questão. Então 0,2 amperes, alternativa B, porque 0,2 e 0,20 são a mesma coisa. Outro. Por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado a 2 elétrons. 2 vezes 10 elevado a 20. Esse zero aqui baixou um pouco. Durante 4 segundos. Então a gente tem aqui o valor do N, que é o número de elétrons. Lembrando, né? Se igual a ΔQ por ΔT, ΔQ é a mesma coisa que número de elétrons vezes a carga elementar. Carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que é a carga elementar? É a carga de um elétron. Não se tem carga menor do que a carga de um elétron, ok? Não tem 0,6. 10 a menos 19 coulomb. Não dá. Não existe. Carga de um elétron é a menor carga. Então, ΔQ sobre ΔT igual a N vezes E sobre ΔT. Posso substituir. Então, número de elétrons, 2 vezes 10 a 20.
vezes carga de um elétron, 1,610 a menos 19. Em quantos segundos essa carga passou? 4 segundos. Substituído, né? Multiplica 2 vezes 1,6, 3,2. Mantenho o 10 da notação, o 10. Se eu estou multiplicando, a gente soma ou diminui os expoentes. Então, 20 menos 19, 1. 3,2 vezes 10, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, é 32. 32 dividido por 4, corrente de 8 amperes. Qualquer dúvida, assiste de novo. Refaçam, copiem esses exercícios resolvidos no caderno, por favor, e refaçam algumas vezes, né, para treinar. Mais um aqui. Então tá, mais um aqui. Um resistor de 100 ohms, 100 ohms, resistor. Então já tem o valor do R. É percorrido por uma corrente elétrica de 2 mA, 20 mA, perdão. Então já tem o valor da corrente, 20 mA. A gente sabe que o mili é 10 a menos 3, já vimos lá no slide anterior. Então, a DDP entre os terminais da pilha, por exemplo, entre polo positivo e negativo, é ali que ficam os terminais de um gerador de DDP, tá? Em volts. Então vamos lá. U igual a RI, R é 100 amperes, 20 mA mili é 10 a menos 3, vezes o I, então, que é 20 vezes 10 a menos 3, 100 vezes 20, 2000, vezes 10 a menos 3, menos 3 casas aqui, então 2 volts. 2 volts é a resposta, 2 volts. Ó, cuidado aí, ó, no Enem, para não ficar errando aqui, ó, por exemplo, deixar 2,10 na 3. Não existe, tá? Tirou 3 casas, menos 3 casas no teu número. Então, 2 volts. DDP, U ou ΔV é medido em volts, V de volts. Ok? Um resistor ôhmico, mais um aqui. Quando submetido a uma DDP de 40 volts, U igual a 40 volts, já temos aqui. É atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes, já tem o I. I de intensidade de corrente elétrica. Então, 20 amperes, I de intensidade corrente elétrica para 20 amperes, A de ampere. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será de quanto? Então já temos a corrente de 4 amperes, corrente de 20 amperes, 40 volts. Vamos ver o que acontece com isso. Se a gente perceber, não tem resistência para calcular a DDP aqui. Porque eu tenho DDP igual resistência vezes corrente. Tá? Então vamos calcular primeiro a resistência. Resistência igual U dividido por I. Então quais são os primeiros valores que a gente tem aí? 40 volts para 20 amperes. Então primeiro 40 volts para 20 amperes, temos uma resistência de 2 ohms. Agora sim, quando a corrente muda para 4 amperes, qual é a DDP? Então agora temos a resistência do resistor que é de 2 ohms aqui, e temos a nova corrente de 4 amperes. 2 vezes 4, 8 volts. Então temos aqui 8 volts. O exercício já dizia, nos seus terminais será em volts. Por isso que não aparece aqui, ó. 8 volts de DDP, de tensão, de voltagem, diferença de potencial. Agora resolva esse aqui, ó. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Façam essa aí rapidinho aí, ok? Façam no caderno, junto com os outros exercícios que eu coloquei aqui. Ó, vocês têm exercícios de 1 a 10. Já deixei o gabarito para ajudar na resposta. Eu sei que a número 7 aqui já está respondido diretaço aqui, mas precisamos dos cálculos todos. Então faça no caderno. Copia o exercício desde esse aqui, faz tudo no caderno, com o cálculo, tira a foto e posta lá na plataforma, posta aqui na plataforma para eu poder corrigir. E até a próxima.